Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma grande honra poder ter uma banca tão qualificada como essa. E isso eu acredito ao prestígio, o trabalho do professor Irã de nos ter nos proporcionado este momento maravilhoso. Em relação ao nosso trabalho, o título já foi lido, Saberes Elementares de Aritmética e Manual Didático do curso primário produzido no Pará, 1850-1950. Aqui os meus agradecimentos, em primeiro lugar a Deus. Então, a pesquisa ela tem como objeto de estudo os saberes matemáticos presentes em manuais didáticos, aqui no estado do Pará. E ela faz parte de um projeto de maior abrangência, que é, por sinal, coordenado pelo professor Wagner Valente, a Constituição de Saberes Elementares, Matemática, Aritmética, Geometria e Desenho, no curso primário em perspectiva História Comparativa. A diferença com o nosso trabalho é que ela não é comparativa. Nosso trabalho é estruturado em 4 capítulos e as considerações finais. Primeiro capítulo, nós citamos aqui Michel Serres, dizendo que há uma necessidade de que a gente conte a nossa história de vida para que a gente exista. Ele diz que é preciso contar para que a gente possa nascer. E foi uma das dificuldades do trabalho, só antecipando, não havia bibliografia escrita dos autores que nós pesquisamos. E contar a sua história deixa o registro marcado. E é isso que eu faço contando a minha trajetória de vida aqui nesse trabalho. Inclusive, contando a minha trajetória acadêmica, os estudos por onde passei, e um dos professores foi o professor Irã, ainda na época do 2º grau. Aqui também tem o professor Spinelli, não sei se sou um outro professor nonato, ainda não chegou, mas foram meus professores desde o desde o ensino médio. Então a gente tem um conhecimento já de 30 e poucos anos. A questão de pesquisa principal do nosso trabalho, quais eram os saberes elementares matemáticos designados para os primeiros anos escolares presentes nos manuais didáticos de aritmética destinados ao ensino primário no Pará. O objetivo principal geral, descrever e analisar a constituição dos saberes aritméticos presente nos manuais didáticos destinados ao ensino primário no Pará no período de 1850 a 1950. Vocês vão dizer que o projeto geral é de 1970, mas nós fizemos assim porque quando nós começamos a nossa pesquisa empírica, nós descobrimos que havia muito material bem antes. Nós recuamos um pouco. A proposta afirmativa inicial, ou a tese. Os manuais didáticos de aritmética produzidos no estado do Pará, destinados ao ensino primário, no período de 1850 a 1950, estão alinhados às normas legais curriculares ou programáticas do estado, independentemente de terem sido de autoria de paraenses ou não. Aqui nós temos o nosso eixo da pesquisa, uma parte de maior abrangência, história cultural de forma geral, a história dos manuais didáticos, que é o que nós propusemos a fazer aqui, produzidos no Pará para o ensino primário, é o principal, e de forma secundária a história da instituição escolar, que está toda arraigada dessa forma. Então os manuais didáticos estão ligados com o ensino primário, os saberes elementares, a legislação, os programas de ensino e a aritmética. E dentro de tudo isso, os fundamentos pedagógicos e filosóficos do ensino do Pará nessa época. Na nossa pesquisa, os locais que nós pesquisamos, setor de obras raras da Biblioteca Pública Artuviana aqui no Pará, a Hemeroteca Digital Brasileira, Center for Research Libraries, é um site que tem um vasto material de todo o Brasil, inclusive aqui do Pará, com os pronunciamentos dos governadores das províncias, governadores da República, e o repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina, no GEMAT. Nós nos propusemos analisar os livros, ou os manuais didáticos, como nós chamamos, para que todos entendam na nossa tese, sob a perspectiva de Alain Chopin, que ele diz que os manuais didáticos de aritmética eles têm 4 finalidades fundamentais. A função referencial, ou curricular ou programática, é aquela em que
o manual didático obedece estritamente ao que está na norma, no regulamento de ensino, nos programas de ensino. A função instrumental é que se o manual didático ele privilegia a aprendizagem pela memorização, exercício, repetição. A função ideológica cultural é aquela que tenta inculcar algo na cabeça do aluno. Então ela carrega uma ideologia da classe dominante daquele período. E a função documental, como o próprio Alain Chopin diz, é uma função já bastante nova, que ela dá ênfase na autonomia do aluno. E também que o professor, para executar essa tarefa, ele tem que ser muito bem preparado. Então nós analisamos, quando vocês lembrarem, mostrar o livro, a gente não vai mais se prender disso daí. O segundo capítulo nosso é o inventário epistemológico básico das pesquisas sobre manuais didáticos. Ninguém faz pesquisa ou cria alguma coisa do nada. Então nós nos propusemos nesse capítulo fazer um levantamento dos trabalhos realizados que falam sobre manuais didáticos. O ponto 2.1, nós fizemos uma pesquisa no banco de tese e dissertações da CAPES e outros motores de busca. Fizemos um bom levantamento desses trabalhos que foram. É claro que nós não contemplamos todos, seria impossível. Da mesma forma, o ponto 2, os manuais didáticos narrados por meio dos artigos. Quais artigos que falam a respeito deste assunto? Nós listamos também, está na tese. No ponto 3, nós fizemos os livros narrados por meio dos livros. Quais livros que falam a respeito da história dos livros? No nosso caso, dos nossos manuais, como nós chamamos. E aqui no Pará nós descobrimos que havia um livro chamado Apostila de História do Pará. Lá no capítulo 15 desse livro, tinha um capítulo destinado a isso, onde tinha o nome dos professores ou dos autores e os livros, nome dos livros, que nos serviu de pista inicial para fazer a pesquisa. Ele só dizia professor fulano de tal, ou autor fulano de tal, e o livro tal. Primeiramente, na verdade, eu encontrei o livro didático paraense, que foi uma colega de pesquisa que ela havia encontrado, e esse livro também tinha muitas pistas a respeito dos autores, não só na área da matemática, mas também em outras áreas de pesquisa. E eles serviram de mote principal para a nossa pesquisa. Também tem um livro que fala, o livro no Brasil, do Harold, e ele diz que ele faz uma história de toda a produção de livro aqui no Brasil. E aqui no Pará, nós chegamos a descobrir que o primeiro livro editado no Pará foi esse aí, Ensaio Corográfico sobre a província do Pará, de Antônio Baena, nome bem sugestivo para nós e conhecido, 1839. Tá? E um outro livro didático, que esse primeiro não era didático, foi esse outro livro aqui, Cartilha Imperial para uso do Senhor Dom Pedro II. É Felipe Patroni, o autor, também bastante conhecido por nós. Geralmente todos os nomes que eu falo aqui, vocês já vão ligar o nome de uma escola, o nome de rua, de algum monumento aqui no nosso estado. No capítulo 3, nós falamos sobre educação e método de ensino em documentos oficiais do Pará. Nós pegamos os documentos oficiais do ensino do nosso período e também o pronunciamento dos governadores da província e da república que falava a respeito da educação. Foi um trabalho bastante árduo, mas nós conseguimos fazer isso. Mas, a princípio, nós falamos sobre as concepções de educação no ponto 3. Tradicional, renovada progressiva, renovada diretiva, para ir aprofundando no assunto. Dos métodos de ensino que nós conseguimos ver, o método intuitivo foi um método bastante importante aqui no estado do Pará. Ele foi introduzido pelo livro de Sons de Coisas, tradução do Rio Barbosa, do Norma Alisson Calques. Entretanto, bem antes, o jornal aqui do lado, o jornal A República, ele havia publicado em 3 edições uma tradução francesa sobre lições de coisa que vocês veem ali ao lado do recorte do jornal. Nessa época, foram contratados professores na Europa para virem ensinar aqui em Belém do Pará. Um deles foi Maurice Blaise, Pierre Maurice Blaise. Aqui nós temos um recorte, nós conseguimos levantar toda a documentação de vida dele, inclusive
o registro de nascimento dele eu tenho também, a cópia. Aqui tem um recorte, vocês vão observar que ele veio dar aula aqui no Instituto Lauro Sodré e na Escola Normal também, 1894. Estou falando isso a respeito do método intuitivo. Inclusive, ele importava todo o material da aula dele lá da França. Eu constatei que ele viajava diversas vezes, voltava, quando ele não podia viajar, ele encomendava. E esse material chegava até ele. O cenário educacional. Essa época era uma época de efervescência cultural e econômica. A borracha, que dava muito dinheiro, trazia muitos recursos para Belém. Belém tinha telégrafo, tinha luz elétrica, tinha água encanada, livrarias, bibliotecas, então era um centro cultural muito grande, como se dissesse, a Europa está aqui na América e aqui em Belém do Pará. Óperas e tudo mais chegavam aqui até nós. Já em 1889, pouquinho antes da proclamação da República, Roso Danin, nome de rua também conhecido por nós, ele constatou que a educação aqui estava um caos, não estava indo muito bem. E ele descobriu esse cidadão aqui, chamado José Veríssimo, muito influente, escritor, poeta, jornalista, orador, professor, a biografia dele é muito grande. Foi um dos precursores da Academia Brasileira de Letras e assumiu e inaugurou a cadeira de número 18. Participou de todas as reuniões preparatórias. Defendeu o Brasil na Europa pela literatura, que era menosprezada, ele defendeu veementemente. E o Roso Danin descobriu que ele faria uma viagem a Paris para participar de um congresso internacional de antropologia e pré-história. E descobrindo isso, pela pessoa que ele era, ele convidou que ele fosse à França e verificasse como funcionava o ensino na França. Como eram os prédios escolares, o mobiliário, os materiais de ensino. Então ele participou do congresso e observou atentamente a tudo isso. Na volta para cá, esse ponto 3.1, regulamento primário, foi o documento que José Veríssimo editou. Então era a época da República, o governo da província foi deposto, foi formada uma comissão para governar o Pará. Essa comissão foi destituída por Deodoro da Fonseca, que instituiu Justo Chermon, né, como governador, e depois foi substituído por Gentil Bittencourt. Justo Chermon nomeou José Veríssimo como diretor-geral da Instrução Pública. O Justo Chermon fez esse primeiro documento aí de 1890, e que foi bastante criticado por José Veríssimo, que depois refez, com base no que ele foi para a França, o de baixo, que está lá em cima também, 3.1.1, sobre o ensino primário. O que é que diz esse documento? Estabelecia que nenhum livro poderia ser usado sem autorização prévia. Tinha que ser autorizado para ser usado. Mas eu verifiquei que antes também isso já acontecia. Mas aí está normatizado. E a respeito do método, por que eu falei que o método intuitivo era tão importante? Aqui, através de normatização, método das lições de coisa de cálculo, tradução de Rui Barbosa. E as instruções pedagógicas, olha, idênticas de França, de Otávio Grerard. Então ele foi lá, se você pegar o documento do José Veríssimo, nós publicamos um artigo no Ciência junto com o professor Irã, e comparar com os escritos do Grerard, você vai ver que a mesma coisa, tudo que tinha na França, que ele idealizou o ensino na França primário, e o José Veríssimo trouxe e implantou aqui no estado do Pará. E assim, o ensino dessa forma ficou chamado que os professores eram apóstolos da civilização. O ensino, o pão do espírito, e as escolas eram chamados templo de civilização. Que a escola, cada professor tinha a escola na sua casa. Com a criação dos templos de civilização, ou grupo escolar. Grupo escolar não era uma escola. Podia no grupo escolar funcionar em várias escolas. Inclusive para meninos e para meninas, separadamente. Augusto Montenegro, ele nomeou Augusto Olímpio para fazer um levantamento de como andava o ensino. E Augusto Olímpio verificou que não estava bem.
Só para referendar também, Augusto Montenegro ele importou da Europa vários materiais daqueles semelhantes que o Rui Cibrez importava. Ele importou para ter o mesmo mobiliário, o mesmo material didático que se usava na França para usar aqui no Pará. E Augusto Olímpio constatou que não estava funcionando muito bem, porque os professores não conseguiam entender perfeitamente como os livros estavam escritos, como estava sendo feito o ensino. E ele promulgou esse documento 3.2, Regulamento Geral do Ensino Primário, reorganizado pelo decreto tal, e não teve muita modificação, não. Ele só disse que a cada final de ano, se o professor não estava entendendo, vamos rever os livros que estão autorizados para autorizar novos livros. E aí foi instituído também o exame final do primário. Tinha que fazer. Terminava, não acabou não, tem que fazer o exame. Aí está o documento como era feito. E depois disso nós fomos analisando esses outros decretos e programas de ensino e o pronunciamento dos governadores. Todos eles fazem referência sempre ao que foi feito pelo José Veríssimo, todos. Há uma leve modificação, mas o método intuitivo continua prevalecendo. Tanto é que esse programa de exame para estudos primários 3.5, um governador da época, ele tentou reformular para que fossem usados os preceitos da nova escola. Não funcionou muito, era final da Primeira República, e assumiu aqui no Pará Magalhães Barata, já na Nova República. E olha o que ele diz aí, quando ele promulgou esse 3.3.6. E assim por diante manterá o ensino intuitivo. Isso era 1933. Então veja que desde 1890, o método intuitivo veio até esses dias aí. E aqui nós separamos, só para que vocês possam visualizar, o que cada regulamento, cada decreto traz a respeito dos saberes elementares. O capítulo 4, Saberes Matemáticos de Aritmética, presente nos manuais didáticos no Estado do Pará, nosso capítulo principal, nós dividimos em duas partes. Primeira parte, para que vocês possam entender, são aqueles manuais didáticos que nós tivemos notícia, ou alguns até encontramos, mas que não analisamos na nossa tese. Então, essa primeira parte, André Cursino Benjamin, de ganhar tempo, Ciríaco Lourenço de Souza, Antônio Joaquim de Oliveira Campos, conhecido como Dr. Campos, Francisco da Silva Nunes, era o pai do Alacide Nunes, que foi governador aqui do Pará por 2 vezes, lá do Marajó. Ele publicou esse livro já em 1929, mas, apesar do tempo ser mais perto da gente, eu não consegui encontrá-lo. Esse caderno aí. Arão Reis, figura bastante conhecida, talvez mais fora do Pará do que no Pará. Ele publicou esses 2 livros, um com o Lucano Reis, irmão dele. Nós não tivemos evidência clara do que ele foi usado realmente aqui no Pará, mas ele foi uma pessoa bastante influente aqui no nosso estado, inclusive sendo deputado. Ele é mais conhecido em Belo Horizonte, que ele projetou a cidade de Belo Horizonte e projetou a cidade de Soure aqui no Marajó, de onde a minha esposa e meus filhos são. Então a cidade de Soure foi projetada por ele. Também tem Inácio Batista de Moura, também muito influente aqui, mas na parte 1 nós não analisamos os livros dele. Joaquim Severiano Alves da Cunha, e nós tivemos notícia que esse cidadão aí, chamado Padre Eutíquio, ele não era paraense, era baiano, mas se radicou aqui no Pará, era padre, como diz o nome aí. Nós tivemos notícia que ele publicou esse livro, Teodoro Braga diz lá naquela apostila de História do Pará, que ele publicou um livro chamado Aritmética. Nós não conseguimos encontrá-lo. Ele foi bastante influente, ele era redator de um jornal, ele era padre, mas era maçom. Entrou em conflito com a Igreja Católica, foi expulso, excomungado, teve a chance de se redimir, mas negou tudo. Quando morreu, abandonaram o corpo, foi trasladado depois para a sede da maçonaria. A gente não precisa fazer o levantamento da pesquisa para saber se o livro dele talvez possa se encontrar na maçonaria. Mas uma figura assim muito polêmica. E a parte 2 se diz respeito aos manuais dos quais nós analisamos sob a ótica de Alain Chopin. O primeiro dele é César Augusto de Andrade Pinheiro, natural de Bragança. Ele publicou um outro livro também, que não diz respeito à matemática, Recordações e Gemidos, era político,
Coronel, não sabemos exatamente se coronel do exército ou coronel só pela imponência, pela a influência que tinha onde ele morava. Médico também, uma autora citou que ele era médico, mas não encontrei nenhuma evidência de que ele estudou medicina, que se formou, trabalhou, nada. Então se coloquei o ponto de interrogação. Ele foi intendente na região de Bragança e Capanema, não sei quem conhece Miraselva. Dizem que Miraselva tem esse nome, que é um local bonito, aprazível, porque lá o César Pinheiro ficava mirando a selva, observando, contemplando, aí ficou esse nome, Miraselva. O livro publicado por ele, Aritmética, em 1887. Esse livro nós não conseguimos obter a primeira edição, mas ele diz que ele fez uma segunda edição, Aritmética Primária. Ele diz que foi aprovada, foi adaptada, foi reformulada, já em 1902, depois da norma de ensino do José Veríssimo. Esse daí nós analisamos e conseguimos obtê-lo em forma digital. Aqui nós vemos que a primeira edição dele já tinha sido autorizada. 1886, então ele foi em 87, mas em 86 já tinha garantido a autorização. Era destinado para professores, era a forma resumida nas definições, vocês já vão entender isso daqui. Resumida nas definições, qualquer tema que ele começasse a tratar, soma, é a operação que tem por fim definir e tal. Qualquer assunto era assim que ele introduzia, definições curtas. E o professor poderia explicar depois, como ele diz. Analisando sob a ótica de Alain Chopin, sobre as 4 funções que o manual didático tem, nós vimos que ele contempla a função referencial, ele é uma fiel tradução dos programas de ensino, da função instrumental, que ele se utiliza dos métodos de ensino que privilegiam a memorização, a função ideológica cultural também ele preserva, porque ele transmite a ideologia de uma cultura dominante da época, principalmente no que diz respeito ao comércio, aqui no estado do Pará. Todos os livros de aritmética eles têm coisas voltadas ao comércio. A função documental não, porque o aluno realmente não exercia essa autonomia de aprendizagem e o professor por si só também não tinha uma preparação adequada para exercer isso. Tito Cardoso de Oliveira, também uma figura que é identificada, ele é baiano, mas é tão identificado com o Pará que muitos confundem como se ele fosse paraense. Agora mesmo no CIPEMAT vai sair um artigo nosso do professor Irã esclarecendo se ele era paraense ou não. Uma das confusões foi esse recorte de jornal, um velho professor paraense desaparece quando ele morreu. Está dizendo que é velho professor paraense, mas ele não era paraense. Ele era, na verdade, baiano. E aí tem as obras que ele publicou, várias obras, aritmética rudimentar, complementar. Essa complementar foi que nós obtivemos. Geometria primária, eu tenho o livro original, exercícios graduados, tabuadas últimas, geometria não foi o nosso caso, ficamos só com aritmética. Aqui está o livro dele, ele se diz apologista do método de definições curtas, o método intuitivo, e ele faz o estilo usado na exposição, é semelhante aos demais, definindo os conceitos, exercícios, etc. e tal, repetição. E aí está o livro que vocês possam observar. A respeito das funções, que você já conhece, ele cumpre as 3 primeiras, mas na última também, pelos mesmos motivos da anterior, não se cumpre. JM, aí eu coloquei José Marcelino de Oliveira, ponto de interrogação. Porque o livro publicado por ele só vem JM, não se diz quem é. Eu fiquei meio encucado com esse camarada. Eu fui atrás. O professor Wagner mesmo se refere no artigo dele que a gente tem que pesquisar e ir a fundo. E eu li o livro dele todo, cheguei na última página. E lá no pé da última página, uma explicação que ele diz que ele podia publicar outro livro, etc. e tal, aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Ele assina Belém, Quinta Carmita. Eu fiquei, você está em Belém? Como é que ele está em Quinta Carmita? Que eu não sei onde é isso. Hemeroteca Digital Brasileira, Google e tudo mais. Atrás. Aí eu encontrei isso aqui, ó. Colégio da Quinta Carmita. Eu já sabia que era aqui no Pará pelo contexto. Então existe o colégio. Então ele deve, esse JM devia estar nesse colégio. Eu fui atrás e encontrei isso no jornal Estado do Pará. Uma felicitação pelo aniversário da filha dele, do competente provecto educador paraense José Marcelino de Oliveira, olha, diretor proprietário do conceituado colégio Quinta Carmita. Aí eu concluí pela ligação de que JM se tratava de José Marcelino de Oliveira.
encontrei outros trabalhos aqui. Ele era paraense de Acará, fundou o Colégio Quinta Carmita na Vila do Maguari, lá em Ananindeua. Essa é a foto dele e essa é a foto da escola Quinta Carmita. Quinta é sítio, né? Lá do português, e Carmita era o nome da filha dele. O livro dele foi Curso Primário de Aritmética Elementar. Ele só se assina com JM. A maioria dos livros, a capa deles são assim. É a contracapa dentro que vem em nome de livros. Esse daqui, por exemplo, de regras geométricas, geometria. Era de um padre que trabalhou aqui no Pará. Esse livro é original e todos eram semelhantes a estes aqui, para que vocês possam ter a ideia do livro. Também, uma diferença dos dois demais, ele não apresenta figuras. Talvez pelas condições financeiras, porque os livros eles eram feitos aqui, mas eles eram editados lá impressos na França. A maioria deles na França ou em Portugal. E depois que vinham. Talvez, como ele não tivesse muito recurso, não tivesse muitas figuras, porque saía caro fazer figuras em livros. Ele não apresenta prefácio e os assuntos são em lições, mas semelhantes aos outros, através das definições, regras, problemas, exercícios. Aqui está o livro apresentando uma lição, só para que vocês tenham. Tem questionário, exercício, escrita e exercício falado ou oral. Quanto às funções, semelhante aos dois também, eles cumprem as 3 primeiras funções apontadas por Chopin, mas não cumprem a última, que diz respeito à autonomia do aluno e preparo do professor. Aqui eu elenquei os saberes que são contemplados por cada um. Então tá. E as nossas considerações finais. Eu comecei aqui com um poema de Fernando Pessoa. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele espelhou o céu. Eu me inspirei nisso daí, porque eu comecei dizendo que nós precisamos narrar a nossa existência para que nós existamos verdadeiramente. E eu comparei isso daí com a trajetória de pesquisa que eu fiz. Cruzar o Cabo Bujador, anteriormente, que é esse ponto aí da África, era muito difícil. Isso impedia o avanço das conquistas portuguesas e de outras nações. Todo mundo chegava aí no Cabo Bujador, mais de 2.000 barcos ficaram lá sepultados. Somente um camarada chamado Gil Eanes se comprometeu com isso e ele fez diferente. Todos vinham abeirando aqui. E ele, quando chegou no Bujador, ele, olha, mar adentro. Lembrei do que diz a Bíblia, lança-te ao mar alto. E ele fez. Se lançou ao mar alto, depois de um dia de viagem, olhou na bússola, viu que tinha cruzado o mar Bujador e toda aquelas ondas e tal, aquelas lendas desapareceram, a água era calma. E ele abriu caminho para novas conquistas, novas pesquisas. Aqui, ó, ninguém cruzava, era o fim do mundo. Então eu vou comparando cada etapa da nossa tese com uma conquista dessa travessia do Cabo Bujador. Então, pela análise, descrição e documentações, depreendemos que o método intuitivo aqui no estado do Pará, ele influenciou a documentação educacional, que nós vimos através do José Veríssimo, no documento, que ele foi na França, viu tudo mais, e que essa documentação influenciou a elaboração dos manuais didáticos aqui no estado do Pará. Com base nisso também, nós podemos concluir que aqui no estado do Pará teve uma vasta produção. Eu localizei tanto de geometria, de desenho, de aritmética e outros conhecimentos matemáticos também. Como depois da qualificação em conversa com o professor Irã, nós decidimos ficar só com aritmética. Mas eu tenho muito material, tanto os manuais didáticos como sobre a vida dos autores também. E eram pessoas influentes. Coronéis, gente do exército, engenheiros principalmente, eram professores da Marinha, da Escola Naval. Os manuais, já foi falado, deveriam ser aprovados para poderem ser usados. E quem fazia a maioria das vezes os manuais, não tinha naquela época editoração tanto como tem que vender muito, era o professor que fazia e usava seu material. Também, dos 20 manuais didáticos que nós encontramos, tanto de geometria, de desenho, aritmética,
um somente, que fala a respeito de matemática, não é destinado ao ensino. Mesmo que ele seja de 1803, mas ele foi produzido por um paraense. Esse paraense, Mateus Valente do Couto. É uma história grande, quem quiser ler, procure na revista Rematec, tem um artigo que nós publicamos com o Soirã, falando de toda essa trajetória de vida dele também. O livro mais antigo para o ensino primário foi Noções Preliminares sobre a Natureza dos Números, de 1849, de André Cursino Benjamin. Nós não obtivemos esse livro. Já vimos que do Antônio Baena foi anterior, mas não se tratava de matemática. O curso elementar de matemática foi o Manual Didático de Aritmética que nós conseguimos localizar, de Arão Reis, mas como não tivemos evidência do uso, aqui no Pará também não foi analisado. Dos que foram analisados, o mais antigo foi a Aritmética Primária, de 1902, mas já tinha uma primeira edição que não conseguimos obter, de 1887. Bom, 58% dos autores dos livros que nós conseguimos pegar, 58% foram manuais de aritmética, 15% de geometria, 12% de desenho e 15% de outros saberes, como sistema métrico decimal e etc. e tal. Que esse autor que eu estou na mão, ele tem um livro só sobre isso, eu tenho ele em forma digital, sobre o sistema métrico. Bom, 82% desses autores eram paraenses e 18% baianos. Então aqui é uma mistura de Pará com Bahia. A respeito da nossa questão de pesquisa, quais eram esses saberes elementares de matemática, ou aritmética, no nosso caso, designado para os primeiros anos escolares aqui no estado do Pará. Nós depreendemos que são esses saberes aí, que não vamos ler a lista extensa para poder ganhar tempo. Assim, nós podemos, em conformidade com as nossas reflexões, estabelecidas com as nossas interpretações, nós ratificamos a nossa proposição inicial de tese, de que os manuais didáticos de aritmética produzidos no estado do Pará, destinados ao ensino primário, no período de 1850 a 1950, estão alinhados às normas curriculares ou programáticas do estado, independentemente de terem sido produzidas por paraense, de autoria paraense ou não. Algumas dificuldades. Pouco locais para pesquisa. Nós temos setor de obras raras aqui no estado do Pará. O arquivo público, durante toda a nossa pesquisa, permaneceu fechado. Era muito difícil, estava num sobrado, a gente não conseguia. O Instituto Histórico Geográfico tem uma biblioteca, também não conseguimos autorização para entrar lá, apesar da insistência, pediram documento, cumprimos tudo, mas não tivemos autorização. Então, são uma das dificuldades. Apontamento para estudo futuro. Como nós nos propusemos a fazer só de aritmética, tem muito material de geometria, de desenho, de outros assuntos relacionados à matemática aqui no estado do Pará. Inclusive, eu tenho esse material disponível, que serve para futuras pesquisas. Sugiro também pesquisa sobre Maurice Blaise, o francês que veio estudar aqui no Pará, e publicou livro aqui sobre desenho linear geométrico. Nós não conseguimos o livro. Eu já consegui uma vasta documentação a respeito da sua vida, mas o livro eu não consegui. Teodoro Braga também, autor daquele livro que nos inspirou para fazer a pesquisa, que nos deu pistas importantes. E o padre Eutíquio, que eu falei que era padre e maçom, e que também publicou um livro de aritmética aqui no estado do Pará. Aqui está a nossa bibliografia. E eu posso concluir que certamente a nossa pesquisa ela vai contribuir grandemente para descortinar uma parte da história da educação matemática aqui no estado do Pará. Creio sinceramente que nós conseguimos cruzar o cabo da tormenta que nós nos propusemos. E certamente isso vai abrir um leque de possibilidades. Antes ninguém podia rodar o mundo, porque o mundo acabava lá. Depois disso foi possível. Eu creio que muitas pesquisas poderão ser ensejadas a partir dessa nossa pesquisa, e eu posso dizer que valeu a pena. Obrigado.